Porque esses 3 carros brasileiros eram um sucesso e foram jogados fora. A indústria automobilística brasileira. Um lugar mágico onde carros que faziam sucesso absoluto nas ruas, conquistavam corações e carteiras, eram misteriosamente aposentados pelas montadoras como se fossem funcionários problemáticos que alguém queria esquecer rapidamente. É como se os executivos das empresas acordassem numa segunda-feira qualquer e decidissem: sabe aquele carro que todo mundo ama e compra? Vamos parar de fabricar ele por quê? Bem, porque sim. E é assim. 3 dos carros mais queridos e bem-sucedidos da história automobilística nacional foram para o cemitério dos esquecidos, deixando milhões de brasileiros órfãos de seu xodó sobre roda, se nos perguntando se os diretores dessas empresas não tinham nada melhor para fazer do que sabotar o próprio sucesso. Volkswagen Brasília, o Fusca que virou utilitário e conquistou o Brasil. Começamos nossa jornada pela nostalgia automobilística como uma das criações mais geniais, simultaneamente mais injustiçadas da Volkswagen do Brasil, a Brasília. Lançada em 1973, esta pequena van baseada na plataforma do Fusca foi uma dessas ideias tão simples e óbvias que faz a gente se perguntar por que ninguém pensou nisso antes. Era como se alguém na Volkswagen tivesse olhado para o Fusca e pensado: e se a gente pegasse essa mecânica confiável que todo mundo já conhece e colocasse uma carroceria mais alta e espaçosa por cima? O resultado foi um veículo que conseguiu ser prático sem ser chato, econômico sem ser miserável e espaçoso sem ser gigantesco, uma combinação tão rara no mundo automotivo que deveria ter garantido lugar no hall da fama dos carros brasileiros para sempre. A Brasília tinha um visual que pode ser descrito como simpático sem tentar demais, com suas linhas arredondadas que lembravam vagamente um pão de açúcar sobre rodas, mas de uma forma charmosa e não ridícula. Era como se alguém tivesse pego o conceito de minivan e o tivesse traduzido para o português brasileiro, criando algo que era genuinamente nosso e não uma cópia mal feita de alguma coisa gringa. O carro rapidamente se tornou o queridinho das famílias brasileiras que precisavam de espaço, dos pequenos comerciantes que queriam um veículo de carga que não parecesse um caminhão, e dos jovens que descobriram que podiam transformar o espaço traseiro em praticamente qualquer coisa que a imaginação permitisse. A Brasília era versátil de uma maneira que fazia os SUVs modernos parecerem especializados demais, e tudo isso com a mecânica simples e confiável do Fusca que qualquer mecânico de esquina sabia consertar de olhos fechados. Mas aí, em 1982, depois de quase uma década de sucesso ininterrupto, alguém na Volkswagen deve ter acordado de muito mau humor e decidiu que era hora de matar a galinha dos ovos de ouro. A justificativa oficial foi que a empresa queria focar em carros mais modernos, mas a verdade é que a Brasília era moderna demais para a própria época. Era um crossover antes mesmo do termo ter sido inventado, um veículo multifuncional quando todo mundo ainda pensava em carros como tendo apenas uma função específica. Foi como cancelar uma série de TV no auge da audiência porque alguém decidiu que comedy shows estavam fora de moda. O resultado foi que milhões de brasileiros que queriam comprar uma Brasília nova tiveram que se contentar com usadas, criando um mercado secundário tão aquecido que algumas unidades bem conservadas chegavam a valer mais que carros 0 km de outras marcas. Era a lei da oferta e demanda funcionando de forma tão óbvia que até um executivo da Volkswagen deveria ter conseguido entender, mas aparentemente não conseguiram. Chevrolet Chevette, o compacto que conquistou o coração do brasileiro médio. Se existe um carro que representa perfeitamente o conceito de sucesso popular no Brasil, esse carro é o Chevrolet Chevette. Lançado em 1973, o mesmo ano da Brasília, este pequeno sedã da General Motors conseguiu fazer algo que poucos carros na história conseguiram: ser simultaneamente acessível, confiável, econômico e desejável. Era como se alguém na Chevrolet tivesse descoberto a fórmula secreta para criar o carro perfeito para a classe média brasileira emergente dos anos 70 e 80. O Chevette tinha um visual que pode ser descrito como honestamente simples. Não era bonito de uma forma que faria as pessoas pararem na rua para admirar, mas também não era feio de uma forma que faria as pessoas desviarem o olhar constrangidas. Era como o equivalente automotivo de um bom amigo, confiável, presente quando você precisava e nunca te deixava na mão nas situações importantes.
A mecânica do Chevette era tão straightforward que parecia ter sido projetada por alguém que realmente entendia que o brasileiro médio não queria surpresas na hora de fazer manutenção. Apenas um carro que ligasse toda manhã, consumisse pouco combustível e não quebrasse nos momentos mais inconvenientes. E funcionou como um relógio suíço por mais de 2 décadas. O carro rapidamente se tornou sinônimo de primeiro carro para gerações de brasileiros, sendo o veículo que ensinou milhões de pessoas a dirigir, que levou famílias inteiras para as primeiras viagens de férias de carro próprio e que esteve presente em praticamente todos os marcos importantes da vida de uma parcela significativa da população. Era comum ver Chevettes nas ruas que tinham mais de 200 mil quilômetros rodados e ainda funcionavam como se fossem novos, uma façanha que fazia os carros importados da época parecerem brinquedos caros e frágeis. A versatilidade do Chevette também era impressionante. Servia como carro de família, carro de jovem, primeiro carro, último carro, carro de trabalho, carro de passeio, carro de emergência e praticamente qualquer outra categoria que você conseguisse imaginar. Era o canivete suíço do mundo automotivo brasileiro, uma ferramenta universal que se adaptava a qualquer necessidade com uma eficiência que beirava o sobrenatural. Mas então, em 1993, depois de 20 anos de reinado absoluto nas preferências nacionais, a Chevrolet decidiu que era hora de aposentar o Chevette para dar lugar a carros mais modernos. O problema é que os carros mais modernos que vieram depois nunca conseguiram capturar a alma do Chevette, aquela combinação mágica de simplicidade, confiabilidade e acessibilidade que fazia com que fosse não apenas um meio de transporte, mas quase um membro da família. Foi como trocar um cachorro vira-lata leal e carinhoso por um cão de raça caro e temperamental, tecnicamente superior em papel, mas sem a personalidade e o charme que faziam toda a diferença na vida real. A saudade do Chevette se tornou tão intensa que até hoje, mais de 30 anos depois de sua saída de linha, as pessoas ainda falam dele com um carinho que normalmente é reservado para parentes queridos ou primeiros amores. Ford Del Rey, o sedã que queria ser europeu e acabou virando genuinamente brasileiro. Fechando nossa santíssima trindade dos carros brasileiros injustiçados, temos o Ford Del Rey, um veículo que começou a vida com uma crise de identidade, mas acabou se tornando um dos sedãs mais queridos e respeitados da história automotiva nacional. Lançado em 1981 como substituto do Corcel, o Del Rey era baseado no Ford Escort europeu, mas passou por tantas adaptações para o mercado brasileiro que acabou se tornando praticamente um carro completamente novo e muito melhor do que sua inspiração original. Era como se a Ford tivesse pego uma receita europeia e a tivesse temperado com um jeitinho brasileiro até criar algo que era mais saboroso que o prato original. O Del Rey tinha um visual que conseguia ser elegante sem ser pretensioso, esportivo sem ser exagerado e familiar sem ser entediante, uma combinação que deveria ser impossível segundo as leis da física automotiva, mas que de alguma forma funcionava perfeitamente. O carro tinha linhas que envelheceram muito bem, mantendo uma aparência contemporânea mesmo décadas depois do lançamento, algo que poucos carros conseguem fazer sem parecer datados ou ridículos. Mas o verdadeiro segredo do sucesso do Del Rey não estava apenas na aparência, estava na mecânica. A Ford conseguiu criar um motor 1.6 CHT com Paul High Turbulence, que era simultaneamente econômico, confiável e divertido de dirigir. Uma tríplice combinação que fazia o carro ser desejado tanto por famílias que precisavam de economia quanto por jovens que queriam um pouco de emoção no trânsito. Era como se alguém tivesse descoberto como fazer um motor que agradava a gregos e troianos, pais conservadores e filhos rebeldes, pessoas práticas e sonhadores. O Del Rey rapidamente se estabeleceu como o carro da classe média que deu certo na vida. Não era tão básico quanto o Chevette, mas também não era tão pretensioso quanto os carros importados da época. Era o meio-termo perfeito para quem queria dar um upgrade na vida sem parecer que estava se exibindo. A qualidade de construção do Del Rey também impressionava. Era um carro sólido, com uma sensação de robustez que transmitia confiança ao motorista e que se traduzia em durabilidade real no dia a dia. Não era incomum ver Del Reys com mais de 15 anos de uso ainda rodando pelas ruas com a dignidade intacta, uma longevidade que fazia outros carros da época parecerem descartáveis.
O carro também tinha um comportamento dinâmico que era genuinamente prazeroso. A direção era precisa, a suspensão equilibrada, e o conjunto todo transmitia uma sensação de harmonia que tornava até os trajetos mais entediantes em pequenos prazeres automotivos. Era como dirigir um instrumento musical bem afinado, onde cada comando respondia exatamente como você esperava. Mas então, em 1991, depois de uma década de sucesso constante e crescente, a Ford decidiu que era hora de aposentar o Del Rey para dar lugar ao Escort Nacional. A decisão foi tão mal recebida pelo público que gerou protestos de proprietário de uma campanha informal para que a Ford repensasse a decisão, algo praticamente inédito na história automotiva brasileira. Era como cancelar uma novela no auge da audiência para colocar no lugar um programa educativo sobre matemática. Tecnicamente poderia fazer sentido para alguém, mas definitivamente não para quem realmente assistia e gostava do que estava sendo oferecido. A grande ironia de toda essa história é que os 3 carros que foram jogados fora pelas montadoras representavam exatamente aquilo que o mercado brasileiro mais valorizava: confiabilidade, economia, praticidade e um preço justo. Eram veículos que haviam encontrado o sweet spot perfeito entre custo-benefício, entre simplicidade e sofisticação, entre ser acessível e ser desejável. Cada um deles, à sua maneira, havia conseguido capturar a alma do consumidor brasileiro de uma forma que os substitutos nunca conseguiram replicar completamente. A Brasília era a prova de que um veículo utilitário não precisava ser feio ou desconfortável para ser funcional. O Chevette demonstrava que um carro popular podia ser confiável e durável sem ser caro ou complicado. O Del Rey mostrava que era possível criar um sedã que fosse simultaneamente elegante e acessível, esportivo e familiar, moderno e atemporal. Eram 3 soluções perfeitas para necessidades reais do mercado brasileiro, criadas em uma época em que as montadoras ainda pareciam entender que o sucesso vinha de dar ao cliente exatamente aquilo que ele precisava e desejava, não aquilo que os departamentos de marketing achavam que ele deveria querer. O fim prematuro desses 3 ícones marcou também o fim de uma era na indústria automobilística brasileira, quando a simplicidade honesta e a funcionalidade genuína começaram a ser substituídas pela complexidade desnecessária e pela obsolescência programada. Foi como se as montadoras tivessem decidido que era mais interessante criar carros que precisassem ser trocados a cada poucos anos do que carros que durassem décadas, uma filosofia que pode fazer sentido para os balanços financeiros das empresas, mas se deixou milhões de consumidores órfãos de seus carros dos sonhos. Hoje, quando vemos um Brasília, um Chevette ou um Del Rey bem conservado na rua, é impossível não sentir uma pontinha de nostalgia por uma época em que os carros eram criados para durar, para servir, para fazer parte da vida das pessoas de uma forma genuína e honesta, sem truques de marketing ou estratégias de substituição forçada. Eram tempos mais simples, quando um carro bom era simplesmente um carro que funcionava bem, durava muito e cabia no orçamento, conceitos revolucionários que, infelizmente, foram jogados fora junto com esses 3 tesouros da engenharia nacional.